Boa tarde, meus amigos, minhas amigas e meus irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui nesta tarde de terça, dia 4 de fevereiro de 2025, para deixar uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que creram. Quem vos fala nesta tarde é o pastor Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, para trazer esta palavra ao meu coração e ao coração de todos que creem. Amém? A palavra de hoje vai ficar em Isaías, capítulo 57, a partir do versículo 15 em diante, que diz para nós assim: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei e nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade, da sua avareza, me indignei e os feri. Escondi-me e indignei, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os meus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações, e aos seus pranteadores eu creio os frutos dos lábios, paz e paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar, bravo que não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios diz: meu Deus não tem paz. Senhor nosso Deus, no versículo 15, está dizendo para os humildes e arrependidos que o Senhor Deus tinha uma promessa graciosa. Ele que habita no alto e sublime trono, ou seja, no santo lugar, somente Deus pode habitar lá. Habitaria pessoalmente com o contrito. Então ele viria até nós, aquele que está arrependido, com o coração triste por causa do pecado. Então o contrito está se referindo àquele que se sente oprimido pelo pecado e que busca a libertação desta escravidão, a qual ela só vem através de Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, as pessoas, que ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a libertação de nossos pecados, a cura de nossas enfermidades, somente através de Jesus. Então, Deus está referindo ao quebrantado de coração por causa das reveses e tribulações da vida. Salmos 34, 18 e 19 vai falar dessas tribulações. Então diz assim para nós no 18 e no 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Deus promete bênçãos e prosperidade a quem obedece a sua lei. Mesmo assim, de par com esta
promessa está a realidade, que muitas são as aflições dos justos, aqueles que servem a Deus. O sofrimento, por crer em Deus e viver em retidão, não nos isenta, não nos tira, de problemas e sofrimentos desta vida. Pelo contrário, a dedicação a Deus, a miúde está dito da parte de Deus que por muitas tribulações devemos entrar no teu reino. E o sofrimento do justo é atenuado pela revelação que o Senhor quer nos livrar de todas as nossas aflições, uma vez cumprido o seu propósito e permitir a aflição. Ele passa a nos livrar dela, ou pela intervenção sobrenatural direta nesta vida. Nós podemos conferir também lá depois em Hebreus, capítulo 11, versículo 33 ao 35. Ou pela morte triunfante e o ingresso na vida futura, que é a cidade celestial, o céu, para todos que crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, os ímpios, no 21 aqui diz assim, o ímpio diz em meu coração, o meu Deus não tem paz. Deus estruturou de tal modo a consciência humana que nunca haverá verdadeira paz por causa do pecado, e nem interna e nem externa, para quem vive no pecado, na prática dele. Todos nós pecamos, mas quando o Espírito Santo vem nos convencer de nossos erros, de nosso pecado, de nossa injustiça, só através de Jesus, ele nos fala, é pecado, não faça isso, vai te trazer consequências, abandone o pecado. Aí você já tem uma consciência de que é o pecado, e ela confessa o pecado, Deus, e abandona, que Deus perdoa. Então não fique na prática do pecado, a mentira, a soberba, o orgulho, a prepotência, as drogas, a prostituição, a pornografia, tantos e tantos pecados, comilança, bebedice, outros tipos de droga, por aí afora vai, que são tantos pecados, que se não fosse o Senhor Jesus, ninguém entrará no céu. Só através de Jesus. Então Deus para quem vive no pecado. Então, quando alguém vive na impiedade da sua consciência, será por um mar tempestuoso, agitado e cheio de lama de lodo. Deus não dá paz, mas, por outro lado, Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 até o 20, 21 e 22. Deus quer que todos se arrependam e venham a ser salvos. Se arrependam de seus maus caminhos e o busquem numa oração através de Jesus. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, não foi só para um ou para dois, foi para a humanidade toda. Mas ele também diz lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, a ordem que ele deu aos seus discípulos. E de pregar o evangelho para todas as pessoas. Aquelas que crer e for batizadas, será salva. A que não crer, não será, ela já está condenada. Então a salvação é somente através de Jesus. Não é a religião que vai salvar ninguém, não são ídolos, porque Deus detesta ídolos. Ídolos é a idolatria. E isso nos afasta qualquer um de Deus, porque esta provoca a ira de Deus. Mas ele tem os seus atributos, um deles é a bondade, a misericórdia, a qual ele estende sobre a vida das pessoas para que elas se arrependam e venham a conhecer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, neste momento apresento ao Senhor todas as pessoas que ouviram ou vão ouvir esta palavra, que ela possa entrar em seus corações,
eles, ó Deus, se arrependerem de seus pecados, receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e o Senhor